Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, nosso curso de gramática, vendo interpretação de texto. Dentro de interpretação de texto, elementos de interpretação e mais alguns elementos de coesão, como as conjunções. Nós vamos falar agora sobre as conjunções subordinativas adverbiais, já que elas estabelecem conexão entre duas orações, uma oração assindética, ou melhor, uma oração principal, né? Refazendo, não é assindética não, uma oração principal e a oração adverbial exercendo a função de um advérbio, tá? Então, importante entender algumas coisas, lembrar que a pontuação da oração adverbial é facultativa quando ela está no final da oração, obrigatória quando ela está invertida ou deslocada, tá? E mais do que tudo, é saber que as orações adverbiais elas apresentam uma conjunção que as classifica em função ao seu sentido. Por isso é mais importante saber o sentido daquela oração do que propriamente decorar as conjunções, já que elas se repetem bastante. São conjunções como, igual ao o que aparecem em quase todas e é o sentido que é importante a gente perceber. Vamos falar sobre elas agora. Vejam, nós falamos já inicialmente sobre as relações das conjunções de causa e de consequência. Vamos lembrar disso daqui? Pessoal, causa. Qual que é a causa? A gente diz que causa é o gerador de problemas. Por isso, ela sempre ocorre antes. A consequência é o problema gerado. Por isso, ela ocorre depois. Veja só, aqui. Como estivessem cansados, resolveram parar um pouco. Então nós temos aqui o quê? A oração causal. Como é que eu sei disso daí? Vejam, pela mesma razão que eu posso trabalhar com porquê. Tá? Se eu colocasse aqui, ó, resolveram parar um pouco, porque estavam cansados. Não é? Falou assim, a mesma coisa que eu posso fazer com a oração explicativa e consecutiva, eu faço com a causal, com a explicativa e a conclusiva, eu faço com a causal e com a consecutiva. Aquela que admite o porquê é sempre a que vem antes. Primeiro, eles estavam cansados. Depois, eles resolveram parar. Então, aqui nós temos o antes, aqui nós temos o depois. Chama atenção de uma forma de conjunção aqui, que é a construção na medida em que. Porque ela gera muita confusão com a conjunção proporcional, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vejam aqui no caso de baixo, que é a consecutiva, ó, choveu tanto que o rio transbordou. Perceba que primeiro choveu, antes, e transbordou depois. Assim como a conjunção aqui é o como e ela introduz a oração adverbial, aqui a nossa conjunção é o que e ela introduz a oração consecutiva. Então é importante a gente saber que uma vem antes e outra vem depois. Pessoal, a condicional. O que é a condição? A condição é aquela que representa a hipótese, a possibilidade, consequentemente, a dúvida. Tá? Então, você vai entender até a partir do se, do caso. Olha só, desde que tenha oportunidade, olha aqui a conjunção desde que. Desde que tenha oportunidade, eles mostrarão seu talento. Vejam que essas orações, quando estão deslocadas, olha aqui, ó, a pontuação, a vírgula nelas é importante. Tá bom? Então, sempre entender esse tipo de relação. Como é que funciona? A condição é uma hipótese. Eles sempre questionam a respeito da introdução de uma ideia de dúvida.
de possibilidade, tá? Menos até do que a questão hipotética, tá? Porque a condição hipotética nos lembra direto já a condicional, tá? Agora, a possibilidade e a dúvida são os valores semânticos que eles costumam trabalhar. Pessoal, quando eu falo comparação, o que a gente precisa entender é o seguinte, ó, eles pensam assim como nós. O que acontece? Geralmente na segunda oração, tá? Olha só, o assim como, nossa construção, o verbo pensamos vem subentendido. Ele é tão bonito quanto ela é bonita. A mesma coisa. Então, comparar é uma relação que se estabelece de igualdade inferioridade ou superioridade. É importante a gente entender esse tipo de relação. Mais que, olha, mais superior. Menos que, menos inferior. Tão como, assim como, igualdade. Bom? Então a gente perceber esse tipo de relação dentro da estrutura. Conformidade. Pessoal, a maioria das pessoas pensam que conformar é aceitar porque trabalham com a ideia de conformar-se, tá? E é importante entender que conformar-se é você impor uma condição para você mesmo. Conformidade, o que é conformar? É dar a forma. Ou seja, é mandar. Por mais brando que seja, quando eu digo assim, ó, executaram a tarefa como foram orientados. Perceba que quem aceitou foi essa primeira aqui, ó. Esse aceitou. Esse daqui deu a forma. Mandou. Se eu dissesse executaram a tarefa como lhes foi implorado, pedido, não importa que implorou, pediu, é esse que determinou, que deu a forma. Então, conformar é dar a forma. Lembre-se, quando você joga uma massa dentro de uma forma de bolo, a massa se conforma à forma, mas a forma conforma a massa. Tá bom? Importante saber disso. Pessoal, o que é uma concessão? Concessão é uma contrariedade, é uma exceção à regra. É como se fosse o direito de errar. Então, ela é muito diferente da adversativa. Então, preste bastante atenção nisso, porque as duas são de oposição. Só que a adversativa é uma ideia de negação de uma outra ideia. E aqui é uma licença para você poder fazer. É por isso que eu costumo dizer que quando o moço pede a mão da moça em casamento, o pai não dá a moça, tá? Ele faz o quê? Ele concede a mão da moça. Por que ele concede e não dá a mão da moça? Porque ele é o pai, não vai ficar dando a filha para qualquer um. Mas quando o moço vem buscar a mão, é porque, na verdade, o resto todo ele já tem, né? Então, vai fazer o quê? Falou, bom, você já comeu a carne, agora rói o rosto, então me traz filho de volta. Já que está nesse ponto, eu concedo, eu vou abrir uma concessão. Eu costumo dizer, muitas vezes, que se eu falasse da seguinte maneira, minha mulher levou todo o meu dinheiro, mas eu não a considero uma criminosa. Perdão, embora, vou refazer, minha mulher levou todo o meu dinheiro, embora eu não a considere uma criminosa. Mesmo que eu a considerasse uma criminosa, ela não seria, porque ela é minha mulher. Então ela tem direito a ter acesso àquilo se eu dei. Então, se ela levar tudo e eu ficar sem nada, não é crime. Se eu dissesse, minha secretária levou todo o meu dinheiro, embora eu não a considere uma criminosa, agora é crime. Então, no caso dela, eu fiz uma concessão. Veja que para minha esposa eu construí uma oração usando a conjunção embora, que é concessiva, mas o sentido que eu apliquei está errado diante da lei.
Quando eu falei da minha secretária levou todo o meu dinheiro, embora eu não a considere uma criminosa, para ela eu estou fazendo uma concessão, sei lá se ela é minha amante, o que acontece. Então a concessão é um direito que eu dou, tá? É uma permissão que eu dou para fazer aquela ideia contrária. Por isso a gente precisa entender que a adversativa é diferente de concessiva. E eles vão cobrar demais isso daí em prova. A substituição de uma por outra, tá? Mesmo você sabendo que o verbo altere, tá? Que eu tenho na adversativa o verbo no presente, no presente do indicativo, e a concessiva eu tenho no presente do subjuntivo, ou seja, na forma do subjuntivo, na verdade, essa alteração de verbo muitas vezes não é percebida pelo leitor, mas é importante entender que as conjunções vão introduzir sentido diferente. Por isso, qual a melhor maneira da gente trabalhar tudo isso daí? É você saber quais são as conjunções concessivas. Vejam só, que são o embora, o conquanto, o ainda que, o mesmo que e o apesar de com o verbo no infinitivo. Essas formas estabelecem, tá, a relação. Você sabendo essas, todas as outras negativas serão adversativas. Então vejam só, embora tenham tentado, olha a minha conjunção, não conseguiram o resultado desejado. Tá? Só consegue o resultado quem tenta, tá? Mas mesmo tentando eles não conseguiram. Então foi o quê? Uma estrutura fora da regra. Finalidade é quando eu trabalho com um objetivo. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, então eu tenho a finalidade, tá? E lembre-se que o para é uma das principais estruturas que introduzem uma oração final, e eles cobram bastante isso. O a fim de que, o para que, ou simplesmente o para com o verbo no infinitivo, para que fale ou para falar, tá? Então vejam só, como a minha oração está no final, eu não precisei usar a vírgula. Quando ela está deslocada, a vírgula é obrigatória. Aqui vem o caso que eu chamei a atenção de vocês da proporcionalidade. O que é uma proporção? É uma relação numérica, em tese, o que é direta ou indireta. Tá? Como direta ou indireta? Vamos entender? Quando eu falo assim, olha, quanto mais chovia, mais alagava. Mais chovia, mais alagava. É diretamente proporcional. Tá? Quando eu falo, quanto mais alagava, menos se via, mais alagava, menos se via, é inversamente proporcional. Mas essa é uma relação de proporção. Tá? O que você tem que prestar atenção? Volta para lá que eu quero chamar a atenção para você. Que você tem o a proporção que, mas você tem o à medida que. Então, eu vou até marcar isso daqui com marca-texto, porque eu quero que você se lembre do que nós escrevemos aqui, que é o na medida em que. São muito semelhantes essas duas construções. Então, quando eu ponho à medida que, eu tenho proporção. Ou seja, vamos voltar para a minha caneta. À medida que os minutos passavam, então olha aqui, ó, à medida que os minutos passavam, minha vírgula, o nervosismo deles aumentava. Se eu escrevesse na medida em que os minutos passavam, o nervosismo deles aumentava, eu mudei a relação, porque essa nova relação aqui, ó, por causa da minha conjunção, ela virou causal. Ou seja, aqui em cima, quando eu digo à medida que os minutos passavam, o nervosismo deles aumentava, quanto mais o tempo passa, mais nervosos eles ficam. Proporção. Aqui embaixo, quando eu escrevi na medida em que os minutos passavam, o nervosismo deles aumentava,
Eu digo que o nervosismo aumentava porque o tempo passava. Então eu estou dando a causa do nervosismo deles. Entendido? Como é que funciona? E o último é a relação nossa de tempo. Pessoal, o tempo é uma relação cronológica. Eu posso trabalhar o quando, olha só, quando cheguei, está deslocado, tem vírgula, logo que cheguei, assim que cheguei, enquanto chegava, mal cheguei. Então, são todas relações importantes que se estabelecem dentro dessa construção, dentro desse conjunto, tá bom? Falou assim, no nosso próximo bloco, nós vamos ver o quê? Alguns elementos de fixação dessa estrutura, tá? E aí entramos na relação das informações implícitas, que é a última ferramenta que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, até daqui a pouco para você.